Fala aí, tudo bem? Nossa próxima aula hoje, a aula de agora é sobre medidores elétricos. E o que são medidores elétricos? Bom, simples, eles são medidores de partes do circuito. Então ele pode medir, por exemplo, a resistência de um resistor, ele pode medir a corrente elétrica que passa no circuito naquela região, ele pode medir a tensão elétrica ou a diferença de potencial na região. Então é isso que o medidor elétrico faz. Para nós, vestibulandos, presta atenção, o medidor elétrico muitas vezes ele serve para confundir a sua cabeça. Então presta atenção nessa aula para você não ficar confuso na hora de usar medidores elétricos. Primeira coisa, vem para essa lousa aqui. Nós vamos estudar hoje dois medidores só, tá bom? Só dois, vai se concentrar em dois medidores, o amperímetro e o voltímetro. Quando no circuito o medidor elétrico estiver ligado em série, então ele está medindo a corrente elétrica. Quando no circuito o medidor elétrico estiver ligado em paralelo, ele estará medindo a tensão no circuito. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes no exercício o enunciado fala galvanômetro. O galvanômetro é um instrumento que pode ser utilizado tanto como amperímetro quanto como voltímetro. O exercício também pode falar de um multímetro, é a mesma coisa, tá certo? Bom, vamos lá então. Amperímetro, medidor de corrente, deve ser ligado em série. Para ser ideal, presta atenção, por que ele tem que ser ligado em série? Porque daí a corrente que passaria aqui pelo circuito, ó, se está em série, vai ser a mesma corrente no amperímetro, tá bom? Por que a resistência deve ser nula? Para a gente não ter problema na tensão. Se a resistência do amperímetro existir, se ela for considerável, ela vai pegar uma parte da tensão para ela. Por exemplo, eu vou ligar esse circuito aqui em 10 volts. Eu não posso colocar um amperímetro e fazer o circuito trabalhar com 8 volts, por exemplo. Então, para isso acontecer, a resistência tem que ser desprezível, ou tem que ser nula, tá certo? Então, a resistência do amperímetro ideal é igual a zero. Assim como eu já falei para vocês com geradores e receptores, geralmente são ideais, tá bom? Então, geralmente o amperímetro ele é ideal e aí você não vai considerar nada. No caso do voltímetro, presta atenção. O voltímetro tem que medir a DDP. Atenção, para medir a DDP tem que estar ligado em paralelo, tá? Bom, mas ele não pode atrapalhar o circuito. Então aqui, ó, por exemplo, você tem uma corrente. Essa corrente ela tem que passar aqui. A mesma corrente. O voltímetro não pode pegar corrente. Se o voltímetro pegar corrente, ele vai atrapalhar o circuito. Para ele não pegar a corrente, quer dizer, para a corrente que vem para ele aqui, ó, para o I do voltímetro ser praticamente zero, então a resistência do voltímetro ideal tem que ser igual a infinito. Tá bom? Então a resistência do amperímetro ideal zero e a resistência do voltímetro ideal infinito. Virgílio, dá para ser isso? Não, não dá para ser ideal na prática, mas dá para aproximar muito. Sei lá, eu vou medir o circuito numa resistência de 10 ohms, aí eu uso um voltímetro com uma resistência de 10.000 ou de 1.000 ohms. Quer dizer, já vai muito pouca corrente para cá. Então, praticamente desprezível. Como eu disse, a maior parte dos exercícios de voltímetro e amperímetro são com voltímetros e amperímetros ideais. Então, para que serve o voltímetro e amperímetro no circuito do exercício? Muitas vezes só para confundir a sua cabeça. Então o que você vai fazer? Sempre que aparecer uma questão que tenha voltímetro e amperímetro, tenta eliminar, tenta reescrever o circuito
sem usar o voltímetro e o amperímetro. Então, ó, amperímetro, letra A dentro, setinha. Voltímetro, letra V dentro, setinha. Vem para cá, ó. Vem para o circuito. É mais ou menos assim. Ah, eu quero medir a corrente elétrica no resistor R2. Então, o exercício ele fala que ele quer medir a corrente elétrica no resistor R2. Para ele não falar isso, ele faz assim, ó. Então, presta atenção em mim. Ele faz isso aqui, ó. Aqui, ele coloca um amperímetro. Ah, não, mas o exercício ele quer medir a corrente total do circuito. Ah, então para ele medir a corrente total do circuito, ele pode colocar um amperímetro aqui. Ah, não, Virgínia, mas esse cara não. Ele quer medir a corrente elétrica no resistor R5. Ah, se ele quer medir aqui no R5, então ele vai fazer assim. Tá vendo? Então aqui, ó. Ó, coloquei o amperímetro, coloquei o amperímetro, coloquei o amperímetro. Aí o exercício te dá um circuito desse e pede assim, qual a indicação no amperímetro, tá? Bom, é só você lembrar que se o amperímetro é ligado em R5, ele quer a resistência de R5. Se está ligado a corrente em R5, se está ligado em R1, ele quer corrente em R1. Aqui em R1, inclusive, é a corrente que vai para o circuito todo, depois divide e tal. Bom, e se o exercício quiser a DDP, quiser a tensão elétrica? Ah, Virgílio, o exercício quer a tensão elétrica no R6. Aí você vai ligar aqui, ó. Você vai colocar aqui um voltímetro. Tá vendo, ó? Esse voltímetro, ele tá ligado no R6. Então tá aqui, ó. Esse cara aqui é um voltímetro. Tá vendo? Ele tá em paralelo ao R6. Paralelo ao R6. Não, Virgínia, mas eu quero saber qual a DDP na bateria. Ah, ó, você quer saber qual a DDP na bateria. Por quê? Porque você está careca de saber que a voltagem, que a tensão elétrica que vem para o circuito não é a força eletromotriz. Então, o que você vai fazer? Você vai ligar aqui um voltímetro. Olha só. Ligou aqui um voltímetro. Ele mede o E. Então, ele vai medir, ele vai conseguir medir o E. Aqui. Ah, não, Virgínia, mas eu não quero isso. Eu quero medir a tensão no R4. Pode também. Pode medir aqui, ó. A tensão no R4. Então, assim, vocês vão perceber nos exercícios de vestibular que a maior parte dos exercícios trata de como você deve ligar voltímetro e amperímetro. Então, já enfia na sua cabeça, por favor, voltímetro em paralelo, amperímetro em série, tá bom? Voltímetro em paralelo, olha só aqui, ó, voltímetro tudo em paralelo, amperímetro em série. Virgínia, se eu ligar um voltímetro em série, como a resistência do voltímetro é grande, ele anula o circuito. Virgínia, se eu ligar um amperímetro em paralelo, como a resistência do amperímetro é 0, então você cria uma região de curto-circuito, tá bom? Então toda a corrente vai para ele. Agora, qual é a grande sacada? A grande sacada é você transformar esse circuito naquele primeiro, tá? Então assim, ó, porque olha só, o voltímetro e o amperímetro, nessa situação, nesse circuito, ele está poluindo o desenho. Quanto mais simples ficar o desenho, melhor. Tem dois exercícios que eu acho que são muito interessantes, tá bom? Pra gente, acho que são muito interessantes,
e eu vou resolver eles com vocês. Tá bom? Vamos lá? Vamos comigo. Bom, galera, então vamos lá. 2 exercíciozinhos aqui, relativamente simples. Como eu sempre digo, nada na eletricidade é simples. Mas esses exercícios aqui, eles podem ficar simples. Só que eles tentam, de qualquer forma, de toda maneira, dar um jeito de complicar a sua vida. Então, por exemplo, a gente tem um circuito aqui, que você está vendo uma bateria, está vendo um medidor elétrico ligado em paralelo, outro medidor elétrico ligado em série. Então, isso quer dizer o quê? Que aqui nós temos um amperímetro, aqui nós temos um voltímetro, tá certo? Para obter experimentalmente a curva da DDP em função da intensidade da corrente para uma lâmpada, um aluno mostrou o circuito a seguir. Colocando entre os pontos A e B resistores com diversos valores de resistência, ele obteve diferentes valores de U e de I para a lâmpada. Considerando que a bateria de 9 volts, os aparelhos de medida e os fios de ligação sejam ideais, quando o aluno obteve as medidas 5.7 e 0.15, a resistência do resistor colocado... Então, olha só, faz o circuito, monta o circuito, olha, não é tão complicado, não. Vamos montar o circuito aqui. Então, vou montar aqui, ó, aqui tem uma bateria, tá vendo? Aqui tem a tal da resistência elétrica que ele quer. Aqui vai ter a lâmpada. E aqui o amperímetro. Bom, se o amperímetro está aqui, quer dizer que ele quer a corrente nesse ponto. Olha, que ele quer a corrente aqui. Ele te dá a corrente aqui, no caso, certo? E essa corrente vale 0,15 ampere. Bom, você tem uma bateria. Essa bateria fornece uma tensão total, ó, de... Aqui, olha só, de 9 volts. Aqui temos uma lâmpada. O que ele fala para nós? Que na lâmpada, olha onde o voltímetro está ligado, ó. Na lâmpada, o U vale 5,7 volts. Aqui a gente tem a resistência da lâmpada. Aqui é o que a gente quer. A gente quer essa resistência. Bom, o que eu preciso que vocês saibam? Preciso mesmo que vocês saibam que a DDP total, a tensão total é 9, ó. E 5.7 ficam aqui. Tá vendo? Na lâmpada. Então, isso quer dizer que aqui vão 3,3 volts. 3,3 mais 5,7, 9. Agora, pega para o resistor. U, R, I. Tá bom? O U, 3,3. O R, eu quero. E o I, 0,15. Então, o R vai dar 3,3 dividido por 0,15. E isso vai dar 22 ohms, que está na letra E. Beleza? Então, assim, isso é o primeiro exercício. O segundo, ele causou muita confusão nas pessoas. Olha só para esse segundo exercício aí. Porque o cara liga o amperímetro errado. Então, ele fala assim, ó, em uma aula de laboratório, o professor montou um circuito com 3 resistores, R1, R2 e R3, associados a uma fonte ideal de 12 volts, conforme o circuito abaixo, e solicitou que o aluno, usando o amperímetro, medisse o valor da intensidade da corrente que flui em R2. O aluno, porém, fez a ligação de maneira indicada na figura a seguir. Com base nisso, assinale a alternativa que representa o valor indicado em amperes no amperímetro. Olha o problema desse exercício. A gente tem aqui, ó, o amperímetro ligado de forma errada. O que a gente já falou sobre isso? Se eu ligar o amperímetro de forma errada aqui, eu desligo o resistor nele. Então, eu vou desligar o R2. Show de bola, eu desligo o R2. Mas ele não pede a corrente R2, ele pede a corrente no amperímetro. Tá? Então, lógico, qual que você acha que foi a alternativa mais assinalada no vestibular? 0. Mas não é 0. Por que não é 0? Vamos simplificar o circuito, ó. Vou simplificar o circuito e o circuito ainda vai ter ligado nele, olha que interessante, ainda vai ter ligado o R1 e o R3, ó. Então, R1 e
o R3. O amperímetro está aqui, ó. Tá vendo? Ele vai medir essa corrente aqui. Bom, o R1 vale 10 ohms. E o R3, 30 ohms. U é igual a RI. U total, R equivalente. U total, 12. O R equivalente, 10 mais 30 vezes I. Então, 12 é igual a 40 I. O I, então, vale 0,3 ampere, que está na letra C. Beleza, gente? Esses dois exercícios que eu queria fazer com vocês. Depois a gente se vê mais. Até já!